No Brasil, você tem que entender um pouquinho sobre mecânica para não ser ultrapassado na oficina, um pouquinho de elétrica para não te passarem a perna na obra e um pouquinho de investimentos para não ser enganado nas suas finanças. O Rodrigo Baltar é um youtuber relativamente famoso aqui, com mais ou menos 200 mil inscritos no canal, e ele vem relatando aqui, através dos vídeos dele, que ele sofreu aí uma espécie de golpe ou então recomendações de investimento muito ruins e não muito corretas para ele fazer investimentos lá pela XP. O objetivo de hoje é comentar um pouco o caso, explicar por alto como é que é esse investimento que ele foi indicado para fazer e ressaltar os cuidados que a gente precisa tomar, porque aqui é muito nítido. Tanto a XP quanto o Rodrigo estão errados. Muito bem. O Rodrigo foi oferecido uma coisa chamada swap, uma operação de troca de indexadores e rendimento entre taxas. A XP ofereceu para ele um swap entre IPCA mais 5,45 com 100% do CDI. Se você já está confuso e não entendeu nada do que eu falei, basicamente é como o Rodrigo se sentiu. Mas ele continuou na linha daquele investimento, mesmo sem entender totalmente os riscos ou como é que ele funcionava. Basicamente, ele estava operando a diferença entre a taxa Selic, que hoje é 10,75, e também a inflação, aí, o IPCA, mais 5,45% do ano de 2035, não é de agora. Aí começam os detalhes. Pessoal, swap é um tipo de produto extremamente complexo e muito específico. Eu não vou entrar no mérito, assim, nos todos os detalhes, porque cabem aqui muitos conceitos avançados que a maioria das pessoas nem quer saber. O ponto todo é isso aqui, ó. O que é um swap? É a troca aqui de indexadores, em que você troca a rentabilidade de um índice, de um indexador, por outro. Quais são as vantagens disso daqui? Basicamente, você não precisa desembolsar dinheiro agora no início da operação. Você pode simplesmente abrir a operação e a diferença entre a ponta que você comprar e aquela que você vender, você vai receber ou vai ganhar o dinheiro, mas você não precisa desembolsar dinheiro no início. Então esse é um instrumento muito interessante para grandes fundos, grandes tesourarias que precisam fazer hedge e precisam fazer proteção das suas carteiras. Mas isso não é um chutão que eles dão. Eles não usam de forma especulativa. Eles usam assim: poxa, se eu tenho uma carteira que está muito exposta ao IPCA ou muito vendida em CDI, como é que eu faço para me proteger em determinados momentos, em determinados percentuais? Daí eles fazem um monte de contas e uma metodologia ultra complexa que não dá para explicar aqui. E aí eles abrem esse tipo de operação dependendo dos cenários. Basicamente aqui existe algumas características desses swaps que são o ganho máximo e a perda máxima. Ambas são ilimitadas. Não vai ter o desembolso inicial, fica apenas recebendo ali ou pagando a diferença entre as duas taxas. E eles dão aqui alguns exemplos para, enfim, a gente ver do que dá para fazer swap, né? No caso dele foi IPCA mais 5,45 com o CDI. Mas existe também muito famoso o CDI e o dólar, né? Esse aqui o Banco Central faz bastante, ele oferta bastante swap para grandes instituições trocarem essas duas taxas, justamente pelas razões que eu falei. São instrumentos ultra complexos, eles servem para hedge, para proteção de carteira, servem para travar taxas de renda fixa, de renda variável. Isso aqui geralmente não cabe para pessoa física, não faz sentido. Ó, já comenta para mim se você também evita colocar dinheiro aonde você não sabe de fato o que é aquele investimento ou como é que ele funciona. E falando agora do caso do Rodrigo, na prática, o que ele estava fazendo é operar o juros real do Brasil lá em 2035, com aquele vértice. O que é o juros real? É a diferença entre a taxa Selic menos o IPCA. É o quanto tem de renda fixa menos a inflação. Essa é a taxa de juros real. Ele basicamente está operando essa taxa. No caso dele, ele estava apostando aqui, né, que essa taxa de juros real cairia ao longo do tempo lá para o ano de 2035. Então ele começa com 5,45 de juros real e se a taxa ela vai caindo, ó, ela vem até 4,90, por exemplo, ele vai receber aí 100 mil reais. Porém, se essa taxa ela sobe para 5,70, 6 e assim por diante, ele vai perdendo dinheiro também da mesma forma. Então, para ele, é interessante que a taxa de juros real caia. Isso quer dizer que o IPCA precisa subir muito ou a Selic precisa cair, ou os dois. E aí essa operação foi montada mais ou menos ali em abril, março, se eu não me engano. E de lá para cá, a gente vê, até voltar aqui, a gente vê que a Selic ela começou a subir.
Isso já é um problema para ele, porque, de novo, né, a diferença entre essa taxa e essa aqui é o juros real. Se essa Selic aqui está subindo e a inflação está caindo, o juros real está aumentando. O Brasil é o país da renda fixa, lembra? Já falei em vários vídeos isso. E a gente tem uma das maiores taxas de juros real do mundo. Se não me engano, é a segunda agora. Isso oscila bastante. Mas é uma taxa altíssima, tá? Acima de 6%, para vocês entenderem. Já vou mostrar aqui no detalhe. Ou seja, quando a taxa Selic vai subindo, a inflação tende a cair. Isso faz com que o juros real, de fato, aumente. E para ele, que precisa que o juros real caia, é horrível. Por isso que está perdendo 100 mil reais, como está ali no título da thumbnail. Eu acho que já passou até de 150 mil. Isso varia e não é simples de ver, porque não existe uma marcação diária desse preço. Ele opera via mercado de balcão. Então ele não consegue se desfazer rapidamente desse produto. Não é tão simples quanto uma ação que você vai ali na bolsa e vende, mesmo que está no prejuízo, enfim. Ou seja, aqui começam as complexidades. A gente já entendeu que é um produto extremamente complexo, extremamente específico para casos e para instituições e para perfis de investidor muito específico que, cara, pessoa física geralmente não usa isso daqui, tá? Geralmente não serve para pessoa física, essa é a verdade. Mas por que botaram esse produto, esse investimento, não é investimento, é uma operação, né, na mão dele? Porque existem boas comissões para isso. Tanto a XP quanto o assessor ganham para isso. Essas operações a XP começa a oferecer a partir de 100 mil reais. Mas lá para o Rodrigo foi indicado para ele fazer com 1 milhão de reais. Ou seja, ele está perdendo hoje 100 mil porque está variando 10% daquele capital que ele alocou. Mas poderia ser um capital de 100 mil reais no total, para variar apenas 10 mil reais. Só que daí não dá tanta taxa, não dá tanta comissão. Ou seja, aí começam os conflitos de interesse. E isso é muito importante. Toda vez que alguém te recomenda um investimento, muitas vezes ele quer que você ganhe dinheiro com isso. Por quê? Porque se você ganhar dinheiro com aquele investimento, você vai pensar assim, pô, o investimento que ele me indicou foi bom, eu ganhei dinheiro. Talvez eu deva continuar com ele. E aí o serviço continua. Por exemplo, é isso que eu faço, as minhas carteiras recomendadas com suporte personalizado. O que eu mais quero é que meus clientes ganhem dinheiro e continuem comigo. Isso é verdade. Mas para alguns casos específicos, os investimentos que são recomendados, eles são recomendados por outras razões, não só para você ganhar dinheiro. Existem aí algumas remunerações, algumas taxas, algumas bonificações, comissionamentos para ajudar quem está te recomendando alguns investimentos. E isso é na prática do mercado, não é ilegal nem nada, mas isso sobe precedente para te recomendarem produtos que não são tão bons. Então esse é o primeiro ponto, que existe um erro muito grande na XP em ficar recomendando produtos que dão taxas boas para o bolso da empresa, mas dá uma taxa ruim e prejuízo para o bolso do investidor. Até porque aqui, além de ter um spread alto de entrada nesses swaps, de entrada e de saída também, foi recomendado aí um produto extremamente complexo, desnecessário e com riscos que o cliente não estava de fato ciente, né? O Rodrigo, ele não entende tanto assim de investimentos para poder avaliar, fazer operações de taxa de juros real, de um vértice específico da curva de juros. Cara, isso é muito complexo. Para você operar taxa de juros real, você tem que ter uma tese de investimentos, cara, que contemple tanta coisa, que você tem que acompanhar tanta coisa, que simplesmente não é para pessoa física. Não é para pessoa física. Isso aqui é instrumento de hedge e de proteção. Então, aí está o primeiro erro, que com certeza a XP é a maior culpada aqui. Ela recomendou um produto que não faz sentido, um produto que remunera bem ela e que agora está causando perdas aí para o cliente. Também tem a questão da forma como essa aposta foi feita, né? Basicamente falaram para ele que a taxa de juros real do Brasil tem que cair. Se cair, ele vai ganhar dinheiro. Só que a economia, o mercado não está com essa visão, né? Hoje em dia, quem assiste um pouquinho de noticiário especializado e lê as coisas nos lugares certos, sabe que a expectativa era totalmente o oposto. Vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Olha, essa linha rosa, ela é o juros real, basicamente o juros real, para 2025. Isso aqui é o que o mercado opera e é o que o mercado precifica, que a taxa de juros real no Brasil vai variar até 2025. Então ele oscila entre as bandas aqui, mais ou menos de 5,40 até 6,50, por ali. O juros real do Brasil fica oscilando por aqui. Lembrem que o Rodrigo, ele começou a operação com 5,45. Se ela cai para 4,90, ele ganha dinheiro. Se ela sobe para 6, ele perde. Aí olha aqui. Agora você vai falar assim, não, Antônio, mas está caindo, ó, está em 5,35 agora, e se continuar caindo, ele vai ganhar dinheiro. É aí que você se engana, e se engana feio. Porque eu estou mostrando para vocês de 2025, e ele está operando o de 2035.
Olha como é diferente. Ou seja, o mercado ele tem expectativas e precificações para essas taxas de juros real diferente para prazos diferentes. Isso é a chamada curva de juros, né? Olha só, ao longo dos anos, ó, vim até para o outro lado, ao longo dos anos, essa curva vai variando. E aí, o pessoal, ele precifica diferente as taxas de juros, juro real, juro do Selic, independente, para cada ano, para cada vértice. E ele está operando esse daqui, ó, 2035. Por que ele está operando esse? Ele não faz a mínima ideia. E quem indicou para ele também não faz a mínima ideia. Basicamente, está todo mundo sem fazer a mínima ideia, botando um monte de dinheiro em um monte de produtos que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Ó, deixa o like aí se você não gosta de botar o seu dinheiro assim em qualquer lugar, sem entender de fato o que é aquele produto, como é que ele funciona. Se inscreve aí também e dá uma força pro canal. E aí eu te digo o seguinte, né? Poxa, mas então é um investimento ruim? É um investimento bom? O que é isso aí? Cara, não é um investimento nem bom nem ruim. É um investimento que precisa ser encaixado na sua carteira de forma muito lógica, tá? E na maioria dos casos, para pessoa física, não faz sentido, não encaixa. Simples assim, não faz sentido. E até vou dar aqui fazer um exercício, né? Para a gente refletir um pouquinho. A XP vendeu um swap das taxas de juros reais para o cliente. Ou seja, é um produto de balcão que não existe liquidez, ele precisa se desfazer desse swap, vai ter que pagar taxa para entrar, taxa para sair, ele não consegue ver o dinheiro variando de forma tão tranquila e tão diária, existe um delay desse valor variar, não é tão simples, mas se ele realmente, olha só, se o cara realmente quer fazer um swap de taxa Selic com IPCA para 2035, por que ao invés dele fazer um swap, que é um negócio caro, custoso, quase que sem vantagem nenhuma, não é líquido, por que ele não vai no mercado futuro da B3 e simplesmente compra? Porque daí não dá a taxa para o assessor. Porque não dá dinheiro para a instituição ficar fazendo isso, sabe? Eu jamais recomendaria um cliente meu fazer isso daqui, tá? Porque é muito complexo, tá? Simplesmente você tem que ter uma tese de investimentos de uma carteira fora esse investimento aqui que conversa com isso, tá? Mas se fosse para fazer, eu não faria o swap mais nunca, porque pagar taxa à toa. Vai no mercado futuro, compra aqui direto na B3 e pronto, você está exposto da mesma forma com o valor que você quiser àquele índice ali que vai variar da taxa de juros para o vencimento que você quer. Lembra? Tem 2035, mas tem o de 2025 também. Olha aqui, ó, se eu digitar DAP aqui, que é o nosso DI versus IPCA Spread Futures, né? É o contrato futuro da diferença entre essas duas taxas. Basicamente aqui é a taxa de juros real e basicamente é o swap lá que ele pagou. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, para 2024, 25, 26, 27, eu tenho para 40, tenho até 60 aqui, para 2060. Já dá para sair operando se você quiser. Então, não faz sentido ficar comprando swap porque ele é caro, ele é custoso. Tá? Vale muito mais a pena utilizar o mercado futuro, por exemplo. É uma solução que o assessor lá não quis dar para ele, porque não daria nenhuma remuneração para o bolso do assessor. Notem, eu acabei de dar uma possível solução, eu nunca faria isso aqui, mas é uma solução para você fazer o mesmo investimento, né, a mesma operação, só que de forma muito mais barata e muito menos custosa. Tá? De novo, não faria isso aqui, não botaria em carteira de nenhum cliente, não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. Mas se você quer fazer pelas suas razões, cara, vai no mercado futuro, é muito mais barato. Cara, são centavos aqui de corretagem zero, isso aqui é barato para executar, baratíssimo. E aí são realmente custos de rolar, enfim. Mas aí o assessor não entra na jogada, aí tem os conflitos de interesse. E é por isso que todos os meus serviços são isentos de conflitos de interesse. Porque para mim o que mais importa é você ganhar dinheiro e ter relacionamento comigo, mas de forma que eu não precise ficar sendo remunerado pelas coisas que eu te indico. A minha carteira recomendada, ela tem o foco para você ganhar dinheiro, para o seu dinheiro se valorizar, ficar protegido, talvez ganhar dividendos se for o seu caso. Mas para mim não importa se você investe em X ou Y, porque a minha remuneração é a mesma. Essa é a vantagem de ser isento de conflito de interesses. Eu não preciso que você compre esse produto para estar exposto a esse mercado, para daí eu ganhe uma comissão maior. Não, eu vou te oferecer sempre as soluções mais baratas para o seu bolso. Porque você já está me pagando o meu serviço para ter a minha opinião e para ter o meu contato diário. Seja lá se você está com só a carteira sem ter contato comigo, ou se você comprou um plano de suporte personalizado que a gente consegue conversar realmente, só nós, analisar ali algumas coisinhas mais no detalhe, você pode fazer mais perguntas, me questionar, e a gente às vezes consegue chegar em conclusões como essa. Ah, eu quero investir nesse produto. Olha, esse é caro. Talvez tenha uma solução que seja mais barata por aquele meio. Ah, eu vou indicar, vou recomendar aquilo? Não, eu vou recomendar a minha carteira recomendada. A carteira eu realmente recomendo. Agora,
Se você quer, por que você não busca outras soluções mais baratas? Daí você para de alimentar essa indústria da taxa, né? É a indústria do comissionamento. Isso é uma coisa que um dia vai mudar, mas está muito longe ainda no Brasil de simplesmente ser alterado. Então, se você tem interesse aí, QR Code na tela, link na bio, na descrição, me chama e vem conhecer as nossas soluções livres de conflito de interesse. Bom, e já para finalizar aqui o vídeo, vou deixar aqui a recomendação do vídeo que eu explico como é que eu monto as minhas carteiras de forma profissional, bem diversificada, para você entender um pouquinho do meu método e também sempre focar em cortar ao máximo as taxas. Mas aqui eu quero fazer a reflexão final sobre o Rodrigo também está errado nessa história. Porque, pessoal, você como pessoa física, como investidor, você tem uma obrigação consigo mesmo, com seu futuro, com a sua família, com o seu patrimônio, de saber onde está colocando seu dinheiro. Eu sei que ao longo do tempo algumas perdas acontecem, o mercado oscila, isso é normal. Mas você não pode estar exposto ao risco da ruína. Nunca, jamais. Isso é proibitivo. Independente se está investindo comigo, com um assessor, sozinho, jamais. Então faltou sim do Rodrigo, e ele admite isso, né? Também não quero crucificar o cara, quem sou eu para falar isso, né? Mas o caso dele, ele serve como exemplo pra gente aprender que tem muitas pessoas por aí botando dinheiro onde não sabem de verdade o risco das coisas. Às vezes é um título de renda fixa, mas que tem risco do cara quebrar. Às vezes é uma ação que está em recuperação judicial, tem risco de você perder o seu capital investido. Às vezes você pode ficar devendo. Então tem que cuidar com o dinheiro que você coloca, aonde você vai fazer, quais são as motivações, quais são as razões, quem que está te indicando, quem que está te recomendando, qual foi a tese que você decidiu investir dinheiro naquela ação ou naquele título público, ou, independente do investimento. Pode ser o mais seguro do mundo, pode ser Tesouro Selic 2029, que é a renda fixa que não oscila, só sobe ali, às vezes mais, às vezes menos, mas assim, é tranquilo. Mas você está fazendo uma aposta, você está apostando que você confia no governo brasileiro para te pagar. Ele geralmente paga, mas você também está fazendo uma aposta, entende? Será que vão confiscar o seu dinheiro? Será que não vão? Então isso tem que ser analisado, é uma obrigação sua fazer essa reflexão. E se eu não falo isso aqui agora, a gente fala assim, a XP está errada, vamos crucificar a XP, o assessor pegou a taxa e foi embora. Cara, eu concordo, a XP é a maior errada, querendo ou não, ela tem a XP, o assessor, enfim, não sei nem quem foi, mas eles têm uma obrigação moral de cuidar dos clientes, é óbvio, mas o cliente também precisa saber cuidar de si mesmo. Pô, gente, todo mundo é adulto, tem que cuidar de si mesmo, tem que cuidar dos próprios investimentos. Não precisa saber tudo, não precisa ter uma tese tão profunda quanto a minha, por exemplo. Não precisa, mas você precisa cuidar o mínimo. Poxa, se eu vou deixar o dinheiro aplicado nesse tipo de produto, o que é esse produto? É renda fixa, é renda variável, a minha expectativa é que ele varie mais ou menos tanto, eu sei que ele pode cair um pouco, eu sei que ele pode subir um pouco. Quais são os riscos? É de ter uma nova crise global? É da empresa quebrar? Não, é um risco tranquilo, o governo socorre porque é uma estatal? Não sei. Mas ter clareza dessas coisas, porque senão a gente começa a botar dinheiro em qualquer coisa. E assim, ó, a única coisa que eu não critico é o investimento aqui. Poxa, diferencial de taxas de IPCA e de Selic, né? Taxa de juros real. É um investimento bom ou ruim? Cara, é um investimento. Não quer dizer que é bom nem ruim. Só não é pro seu perfil, entende? Agora, para uma tesouraria, para um grande banco, cara, eles precisam disso daqui. Eles precisam desse instrumento de proteção para fazer hedge nas posições dele. Mas essa conversa não é para pessoa física. Entende? E se você tem interesse que eu faça um vídeo só falando disso, escreve aí embaixo que eu faço, não tem problema nenhum. Mas o ponto todo é, pessoa física, a institucional sabe fazer isso muito bem, mas precisa saber onde é que está colocando o seu dinheiro. Senão é toda hora a mesma história. Ah, porque eu não sabia que tinha esse risco. Pô, cara, o dinheiro é seu, você tem que saber. Não, mas eu pago a tua carteira para você cuidar disso para mim. Aí sim, aí eu entendo. Mas aí você não pode ter a mesma expectativa de comportamento de pessoas que não têm conflito de interesses ainda. Porque às vezes os caras têm conflito de interesse e falam que não tem. Então tá bom, pessoal. Obrigado pelo teu tempo. Seja responsável nos investimentos e lembre-se que investir certo resulta capital.